Tudo bem, meus irmãos? Alabê Roger, Olá de Aganju. Nós resolvemos fazer esse vídeo falando sobre esse orixá. Um orixá poderoso, amado, querido, de grande valia no panteão africano. Oiá Timboá. Ultimamente andaram tentando desconstruir a figura, a imagem desse orixá. E baseado nisso, com compromisso na verdade, nós resolvemos fazer uma pesquisa, um estudo. E nós vamos explicar um pouquinho sobre a fundamentação de Oiatimboá. Oiatimboá literalmente significa Oiá, aquela que vive no mato. Sabemos que Oiá é um orixá de rio, mais especificamente o rio Níger, na África, né? Conhecida como Oiá Odô, ou seja, Oiá do rio. Ela é dona dos ventos fortes, dos tornados, das tempestades, das enchentes. Por esse motivo, sempre temos um altar ao Orixá Oiá para que ela proteja o nosso espaço urbano, como aldeias, bairros, vilas, comunidades, etc., dos desastres que são feitos por causa dos tornados, ciclones e enchentes. Quando falamos em Ançã, também estamos falando de Oiá, mas que com outras qualidades que se adquire no Níger, como na sua divisão em 9 braços. Sabemos que Oiá é, teve 9 filhos, né? E, consequentemente, esses filhos também eram tidos como 9 braços, que desembocavam no mar. Isso é um pouquinho básico sobre o Orixá Oiá, tá? Então, resumidamente, nós vamos falar assim, ó. Para o povo Yorubá, o espaço mato, né, é um local sagrado, é algo de grande respeito e também perigoso, porque assim, ó, dentro dele são enterrados os mortos, locais muito afastados dentro de um mato fechado, local onde habita Oiá-Timboá. Traduzido literalmente, é a Oiá que vive no mato. No Batuque, Oiá-Timboá está associada também ao mato, também ao cemitério, pois nessa cultura existe um local adequado para o fim, né? Nós não precisamos mais enterrar os nossos mortos no mato. Hoje nós temos o cemitério, que é um lugar propício para enterrar aqueles que já se foram. Tanto o Oiá quanto o Iansã têm diversos caminhos, mas variam a sua modalidade de trabalho. Quando nós falamos sobre o caráter guerreiro, Oiá é a mãe dos Epa, ancestrais guerreiros divinizados. Então, por isso que nós queremos dizer na sua saudação Epaeio, significa literalmente alegre-se, mãe dos Epa, entendeu? Que é para Yansan ficar alegre, mãe dos ancestrais. Então, Oiá é descendente do clã dos orixás Funfun, tá? Ela é filha de um dos Oxalás, o Batalá. Mas ao casar-se com Ogum, ela passou a integrar a família deste, conforme mandava a tradição iorubá. Seu verdadeiro marido é Ogum. Quando vive com Xangô, ela chama-se Iansã. E sobre isso também existe um Itã, uma história, né, contada nos versos de Ifá, que conta como Oiá se transforma em Iansã, mãe convertida em Nove. Quando ela fugiu com Xangô, Ogum travou uma grande luta com ela e a dividiu em 9, tá? Então, assim, ó, resumidamente, com Ogum, Oiá teve 8 filhos e com Xangô mais um. O nome dos filhos de Oiá, Imalegá, é o primeiro filho. Ele nasceu no dia do Ebó-Iku, arrancado do ventre de Oiá pelas Iamis. Segundo filho de Oiá, Iorugã. Ele foi envolvido numa palha seca e alimentado com talos de bananeira. Nasceu com a vaidade de Oiá e é o seu filho preferido. Terceiro filho, Akugã. Nasceu no terceiro dia da tempestade e foi criada no bambuzal. É rebelde. Não se deve tocar o chão do bambuzal. Aqui também se faz entender um pouquinho, né, da história quando ela continuou vivendo na floresta. Não, quando ela não alcançou o seu caminho de destino, o Orum, tá? Quarto filho, Urugã. Alimenta-se de folhas de bananeira, esconde-se em florestas e ele é muito afeito a buracos. O Morugã, quinto filho, alimenta-se do pó do bambu,
está caído no chão, vive no milharal e fica escondido nos bambuzais, só cuidando dos seres humanos. Sexto filho, Demo. Curioso esse nome, né? Mas não tem nada a ver com Demo, com demônio. O nome dele era Demo. Oiá cobriu ele de lama para saber os segredos dos seus inimigos. Ele usa, né, uma pele de búfalo para acompanhar Odé, permanecendo na floresta. Ele então é um filho que era muito arredio, ele não gostava de sair da floresta. Sétimo filho, Reiga, acompanha os mortos e ronda os cemitérios. Esconde-se nas grandes árvores dos cemitérios, tá? É como se fosse um vigilante, um zelador do cemitério. Ele cuida de sepulturas em busca de objetos perdidos, esquecidos pelas pessoas. O oitavo filho, Eiga, é violento e vive perseguindo o Ori, do ser humano. Ele é propício a desastres, desordens. Ele é considerado um Ajogun, um soldado, digamos assim, tá? Quando ela teve esses 8 filhos com Ogum, Oiá procurou um Babalaô, né, para saber como poderia ter um filho que não fosse mudo, ou seja, que pudesse ser lembrado e que ainda comunicasse do além com seus descendentes. O Babalaô disse a Oiá que ela teria que ser possuída por um homem com determinada agressividade, que fizesse ebó. Oiá fez e conheceu Xangô. Xangô era descendência convertida na terra. Seria lembrado e seus filhos também. Da união dos dois nasce o nono filho, Egungun, filho de Xangô e Oiá. Esse último dá início à descendência e à origem do culto a Egungun em Oió. Aqui Oiá passa a ser chamada por Iansã, a mãe dos 9, e também a mãe dos Eguns. Ou seja, logo vemos que Iansã tem a sua existência associada aos mortos, associada aos eguns. Logo, Oiatimboá, aquela que vive no mato, existe. Sim, ela é um orixá muito importante, ela é um orixá que pode ser feito na cabinda, no jejexá, no oió, ela tem formas e particularidades específicas de ser feita. Esse grande orixá é uma grande mãe. Vou cantar um axé em homenagem a ela para vocês, que é um axé de orixá. Esse é um axé de Oiatimboá. Algumas goas utilizam esse axé no culto aos eguns justamente por ela ter a ligação com os eguns. Mas isso é um axé de orixá. Afuleléu adeu, afuleléu adeu, afuleléu adeu, afuleléu adeu, yoque mezan loia bobo, afuleléu adeu, afuleléu adeu, ele bamba me chorou, afuleléu adeu, afuleléu adeu, epa reloiá. Grande axé dessa grande mãe a todos nós.